A dor de um pai que viu o filho de 16 anos sendo assassinado na frente dele. O pai lutou com os assassinos. Motociclista atropela policial em blitz. O militar atirou e a carona da moto foi atingida no braço. Aguenta coração! Os pais do Gabriel passaram um sufoco. O menino de 8 anos agarrou a cabeça no portão da escola durante uma brincadeira de pega-pega com um amiguinho. Posto de saúde de Flechal 2, em Cariacica, começa a funcionar dentro de igreja do bairro. Como superar o luto? A Thaís escolheu eternizar em um livro todas as lembranças do pai. Como ela mesma escreveu, o melhor do vovô Bill. Uma história linda que o TN1 vai contar para você. Fique com a gente. Oi, gente, bom dia para vocês. Difícil imaginar a dor de um pai que tentou evitar a morte de um filho, um jovem de 16 anos. E o pai não conseguiu, tá? O senhor lutou com os criminosos que invadiram a casa da família em Cariacica. Olha, um caso muito triste. A repórter Suzy Faria acompanhou esse caso e acompanha desde cedo. Suzy, inclusive, eles tinham começado um pequeno negócio ali, não é? Conta pra gente os detalhes dessa história. Bom dia para você. Bom dia, George, Bruna e amigos do TN. Isso mesmo, George. Ele teria colocado uma pequena vendinha, um quilão ali na frente, ou melhor, na varanda da casa dele, para que ele e o filho pudessem trabalhar. Tinham mudado para aquela residência há cerca de 3 meses. E ontem, infelizmente, aconteceu isso daí, né? Quebrando esse jejum de 28 dias, de acordo com o governo, sem mortes em Cariacica. Mas eu fui lá hoje pela manhã, conversamos com vizinhos e, inclusive, falamos com um pai que tentou evitar que o filho fosse morto segurando a arma usada pelo bandido, mas não conseguiu. Ele disse que foi uma coisa muito rápida quando ele percebeu que o filho já tinha sido assassinado. Vamos acompanhar a matéria. O crime aconteceu dentro desta casa que fica em Nova Rosa da Penha, Cariacica, onde vivia um pai de 51 anos e o filho de 16. Para esse local, eles teriam mudado há pouco mais de 3 meses. O pai teria montado um pequeno quilão para ele e o filho, David da Silva Suzano. A vida estava tranquila, até que ontem à noite... De acordo com o relato do pai, os 2 homens chegaram aqui gritando que era a polícia. Ele desconfiou e não abriu a porta. E para se certificar, ainda colocou um armário na frente da porta para impedir a entrada. Não foi suficiente. Eles conseguiram invadir a casa e foram direto no alvo que queriam. O adolescente de 16 anos, o David, e deram vários disparos que acertaram principalmente a cabeça. O pai, vendo aquilo, acabou se atracando com o atirador e conseguiu fazer com que o carregador caísse no chão. Sem munição, o atirador acabou indo embora depois de brigar com o pai. Deixou aqui um pai desesperado que saiu pela rua pedindo socorro e um filho lá dentro morto em cima da cama. Essa moradora chegou a ouvir um barulho, mas imaginou que seria mais um acidente na BR e não deu importância. Eu ouvi o barulho, só barulho, mas a gente pensou que fosse acidente de carro na rodovia, que como sempre aqui dá muito acidente essa rua nossa aqui. Então não imaginei que tivesse acontecendo nada aqui, tanto é que eu não levantei para ver nada. Não sabia que tinha envolvimento com nada, se tinha envolvimento eu não sei, porque a gente que morador aqui, nós só via como um menino bom. O pai saiu correndo pela rua pedindo socorro aos vizinhos, que tentaram ajudar. Iriam chamar o SAMU, mas o próprio pai pediu para que a polícia fosse acionada, porque o filho já estava morto. David era o caçula. Ainda não se sabe o motivo do crime, porém a suspeita é que os assassinos sejam do próprio bairro. Nós até conversamos com o pai do David, um vigia de 56 anos de idade. E ele falou que tudo aconteceu de uma forma muito rápida. Que logo depois que eles conseguiram arrombar a porta, mesmo com o armário ali, foram direto no rapaz que estava assistindo uma live no celular e foi pego de surpresa morrendo em cima da cama. Vários disparos de uma submetralhadora. O pai se atraca com o bandido,
consegue tirar inicialmente a arma dele, depois acaba perdendo a arma e nessa confusão toda aí de tentar parar o que estava acontecendo, o carregador da submetralhadora cai. Por sorte, e nessa hora, o pai se salvou, porque os homens tinham apontado a arma para ele. Eles saíram correndo, deixando lá dentro de casa um pai desesperado por conta de tudo isso que aconteceu. A Polícia Civil emitiu uma nota dizendo que o caso está sob investigação e que não vai passar nenhuma informação sobre o andamento disso. E vai ficar a cargo da Delegacia de Crimes contra a Vida de Cariacica, George Bruna. Vamos aguardar aí as investigações, né? Suzy, daqui a pouquinho você está de volta com novas informações sobre aquele triplo homicídio que aconteceu em Marechal Floriano, mas antes a gente vai ouvir esse pai, não é? Que tentou aí salvar o filho das mãos desses bandidos. Vamos ouvir o que ele disse. Eles falaram que era polícia, eu peguei, eu pensava que era polícia mesmo. Falei assim, vamos conversar, é polícia. Aí chutaram a porta e já chegaram atirando. E Deus deu um menino muito bom, todo mundo gosta dele. A vizinhança toda gosta dele. Aí ele só que é muito brincalhão, só isso. Não deve nada a ninguém. Nós não devemos nada a ninguém, ele não fica em bagunça. Só que ele é gozador, brincalhão. Acho que eles levaram a sério a brincadeira que ele fez lá com eles. Aí aconteceu isso daí, entendeu? Eles estavam muito próximos de mim, eu peguei e puxei a arma. A arma deles era longa, a metralhadorazinha, eu puxei. Aí consegui pegar deles, entendeu? Mas eles estavam em dois, aí eles me empurraram e tomaram ela de volta e foram embora. Mas aí o carregador caiu, né? Caiu o carregador no chão lá. E por isso eles não atiraram no senhor? Eles não atiraram por causa disso. Eles ia chegar em cima da cama atirando. Eles encostaram na cama atirando nele. Agora, me disseram que o senhor teria colocado um armário para impedir que eles entrassem? Mas empurraram tudo, armário tudo. Mas só que esse armário fica na beira da porta, porque a casa lá é pequena. Aí quando eles empurraram, aí o armário caiu. Meu Deus, ia ser pai e filho então, né? Desespero. Caso não tivesse caído ali o carregador da arma. Suzy, obrigado pelas informações, daqui a pouquinho você está de volta. Olha, uma fuga tranquila e sem alarde. Foi assim que um assassino confesso deixou o presídio de Xuri, em Vila Velha. Olha só, o rapaz de 30 anos fugiu da prisão no horário de visita. Só foram dar por falta dele na hora da contagem dos detentos. Olha só. Menos de 2 meses depois de matar um homem e ser preso no mesmo dia do crime, Adailton de Almeida Beraldo, de 30 anos, fugiu da penitenciária de Xuri, em Vila Velha. Segundo a polícia, ele matou o jovem Antônio Dias no último dia 24 de setembro. 2 horas depois do homicídio, a Força Tática prendeu Adailton e mais um suspeito no bairro Ilha dos Aires, também em Vila Velha. Na época, os dois estavam escondidos em uma casa e foram presos com uma pistola 9mm. Quando nós cercamos a residência, esse indivíduo fez o lançamento da arma pelo corredor. Inclusive, a arma fez um disparo quando bateu no solo. A equipe então realizou o cerco na residência e conseguiu deter esse indivíduo que lançou a arma e mais um que estava na residência. Adailton fugiu na última segunda-feira. Os agentes perceberam que ele não estava na cela na hora da contagem. Depois eles encontraram o teto da sala de visitas remexido e o alambrado da unidade prisional arrombado. Até ser preso no final de setembro, Adailton era o criminoso mais procurado pela DHPP de Vila Velha. Ele tem várias passagens pela polícia e, segundo a Sejus, cumpria pena por homicídio. O criminoso também é suspeito de envolvimento em outros assassinatos na região de Dom João Batista. A Secretaria de Justiça diz que a Corregedoria vai apurar as circunstâncias da fuga. O interno cumpre pena por homicídio desde o dia 25 de setembro. Espoleta, danadinho, criança, né, Bruno? Não tem jeito, Não né? tem jeito. Vamos focar nessa imagem aí, gente. Mostra pra gente o Gabriel. Olha isso. Ele conseguiu a proeza de ficar com a cabeça agarrada no portão da escola. Jesus. O portão da escola, Bruna. Isso durante uma brincadeira, né? Isso mesmo, tá? Ele estava brincando e foi parar ali, sem querer. Vamos chamar o nosso repórter Luciano Rosetti, que já entrou ao vivo para o Brasil inteiro, hoje cedo no programa do SBT, o Vem Pra Cá. Luciano, o Gabriel é falante pra caramba, né? Contou tudo pra você, Luciano. Ele estava brincando de pega-pega com um amiguinho quando agarrou ali a cabeça no portão. Foi isso mesmo? Na verdade, não foi no portão, foi na pilastra ali, né? Foi entre a imagem que a muro gente e o viu, portão, né? a pilastra, né?
Pois é, Jorge, Bruno, amigo do TN, portão, pilastra, alambrado, enfim, a gente só viu que o Gabriel, coitado, ficou agarrado ali e o país inteiro hoje conheceu o Gabriel de apenas 8 aninhos, que é espoleta, levado, sapeca, todos os adjetivos, né? Ele pinta a sapequeira, como se diz no ditado popular, né? Coitado, ele estava brincando de pique na hora do recreio lá na escola e ele foi se esconder, só que ele se escondeu no lugar errado e acabou ficando com a cabeça agarrada ali no portão, né? O Corpo de Bombeiros veio, fez o resgate, está são e salvo. Vamos conhecer então melhor o Gabriel? Bora ver a reportagem que Cícero e eu preparamos. Depois de ficar com a cabeça presa desse jeito entre o muro e o alambrado da escola, o pequeno Gabriel, de 8 anos, diz que estava tentando se esconder numa brincadeira de pique. Você acredita nisso? Eu tava lá brincando de pega-pega, correndo. Aí eu fui lá tentar passar, mas eu errei o buraco. Pois é, isso foi na hora do recreio nessa escola do bairro Santa Marta, em Vitória. O incidente ocorreu na tarde de ontem e deixou todo mundo apavorado. Jéssica, a mãe, ficou com o coração na mão, claro. Ai, foi desesperador, comecei a chorar, não podia mexer, né, não tinha como ajudar, só os bombeiros mesmo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu resgatar o menino são e salvo, sem nenhum arranhão. Situações como essa podem ocorrer não só no ambiente escolar, mas dentro da nossa casa, no parque, na pracinha, justamente porque criança faz coisa que se não fosse filmada, né, a gente nem acreditaria. O importante em situações assim, gente, é manter a criança tranquila, manter a criança calma, acionar o Corpo de Bombeiros Militar através do telefone 193 para que um resgate em segurança possa ser feito e o final possa terminar de forma feliz, como aconteceu no final da tarde de hoje. Pois é, pura arte de criança. E por falar em arte, nosso pequeno artista que fez mais uma arte, dessa vez em forma de desenho, para agradecer ao Corpo de Bombeiros. E o Gabriel fez essa homenagem aqui para o Corpo de Bombeiros, que tirou ele daquela situação lá do pique-pega, são e salvo, graças a Deus. Vou fazer mais travessuras do que o Saci. Mas se você ficar agarrado no buraco de novo? Eu não vou ficar, não. Eu não vou fazer isso. Eu só vou ficar correndo. E se esconder atrás de lata de lixo pra ninguém me pegar na escola. Pois é, que figura, né? Só rindo, né? É pura arte de criança mesmo, peraltices, né, da nossa infância. E tadinho, ele fez também um desenho para homenagear a equipe de Corpo de Bombeiros, né, do Corpo de Bombeiros que prestou essa ajuda, que deu esse apoio e deixou ele lá são e salvo, sem nenhum arranhão, não é verdade? Que bom, né? Que bom. A gente deseja aí toda sorte e saúde para o Gabriel e para a família toda. Agora, vocês aí, Jorge e Bruna, vocês têm cara de levados, hein? Jorge, quem tá do seu lado aí, a Bruna, ela tem cara de levada, não tem? Um dia desse ela postou no Instagram uma foto dela criança, pura cara de levada. Eu não, eu sou santinho, nunca dei trabalho pros meus pais, mas Bruna tem cara de levada, tem ou não tem? Eu não sei, eu acho que não, eu não vejo Bruna assim com cara de levada, não. Não, o pior é que eu era levada assim, cara, coitada da minha mãe. Então evoluiu. Graças a Deus, eu já fingi que eu tava dormindo e aí bati a cabeça no chão, minha mãe acordou só com barulho. Olha só que peraltice. Mas não foi fingir pra dormir pra faltar a escola, não. Não, não foi não, foi pra brincar mesmo, sozinha no quarto. O Luciano acertou, era levada mesmo. Agora o TN tem uma advertência aí pra família do Gabriel, né, Bruno? Ficou a promessa, vocês viram que ele tá pulando ali, que nem Saci, ele falou que vai se esconder atrás da lixeira, então pai e mãe do Gabriel se preparem, porque pode vir aí, né? Pode ficar entalado dentro da lixeira, aí não dá, né? Gente, eu fiquei cansada, imagina tomar conta do Gabriel. Imagina vários, né? Um professor na sala de aula com vários Gabrielzinhos ali na sala de aula. Haja professor, haja professor, energia, tem que valorizar, né? Tem que valorizar, tá aí, ó, a imagem do resgate do Gabriel. Ele ficou calminho, né? Aparentemente, ficou tranquilo, né? Protegendo o rosto dele ali, né? O Corpo de Bombeiros fazendo um excelente trabalho. É isso e Gabriel tá aí, pronto para a próxima. Pronto para a próxima. Pleno, super levadinho. Mas que bom que deu tudo certo, Graças né? a Deus. Graças a Deus. Luciano, obrigada, tá? Pelas informações. Valeu. Gente, já vamos chamar a repórter Vanessa Calmon, que ela está ao vivo para falar de um caso onde um motociclista atropelou um policial. É isso mesmo. Vanessa, o piloto tentou furar uma blitz, é isso mesmo? Bem-vinda.
Exatamente, Bruna, muito boa tarde para você, para o George, para todo mundo que nos acompanha. Acontecia uma blitz na principal avenida de Campo Grande, a Expedito Garcia, ontem à noite. E aí, de repente, os policiais resolveram parar uma motocicleta. Em cima dessa motocicleta estava um casal. Só que nesse momento, o piloto da moto não teria aceitado a ordem dos policiais e simplesmente teria tentado arrancar com a moto. E aí, foi nesse momento que os policiais então tentaram conter esse rapaz, mas ele jogou a moto para cima de um dos policiais, inclusive esse policial acabou caindo e machucou a perna, machucou também o braço, a farda dele ficou rasgada. E aí um outro policial que estava ali também no momento na fiscalização tentou conter ele mais uma vez, alertando ele verbalmente. Só que aí logo depois ele jogou a moto para cima de um outro policial e aí esse policial então atirou. Esse tiro acertou o antebraço da carona, que era uma mulher, e aí sim então a carona e o policial feridos, eles foram levados para o hospital de urgência e emergência em Vitória para serem atendidos. E o piloto da moto, então, ali naquele momento, eles conseguiram fazer a abordagem. Ele estava sem o documento da motocicleta e também sem o próprio documento. Bom, o policial e a carona foram atendidos, então, no hospital. E depois do atendimento, depois que todo mundo foi liberado, já estava todo mundo bem, então o condutor da moto e também a carona foram levados para o DPJ de Cariacica. Que situação, hein, George e Bruna? Pois é, né? Furou a blitz, atropelou o policial, teve que reagir aí, porque não sabia o que poderia acontecer, que ele poderia fazer novamente, né? A carona levou a pior aí nesse caso, né? Isso, Vanessa, ainda em Cariacica, teve uma dupla que fez uma arrastão, né? Exatamente, George. Olha o que aconteceu, gente. Ontem, por volta de 8h40 da noite, no bairro Vera Cruz, uma dupla de moto fez um verdadeiro arrastão lá no bairro, tá? Eles assaltaram pelo menos 6 pessoas e nós temos imagens de um desses assaltos. É uma mulher, ela está com uma menina, né, uma criança, e elas estão passando ali pela rua. De repente, elas são abordadas por esses suspeitos de moto. Ele aponta a arma para elas, ele rouba o celular delas, pega todos os pertences e simplesmente depois eles dão meia volta e vão embora. Isso aconteceu, gente, ontem à noite lá no bairro Vera Cruz. A polícia ainda não tem informação sobre esses suspeitos. Os moradores falaram com a gente que estão super assustados, que não é a primeira vez que essa dupla faz um arrastão ali no bairro e que ontem eles realmente assaltaram ali pelo menos 6 pessoas. Então, a polícia agora pede ajuda também da população para tentar identificar esses suspeitos. Se você é morador do bairro, se você sabe quem é, se você tem alguma informação, é só ligar para a polícia pelo Disque Denúncia 181. George, Bruna. Tá certo, Vanessa. Obrigada, tá, pelas informações. Violência ali, esse arrastão, né? Muita gente que foi vítima. Obrigada, minha amiga, pelas informações. Olha só, gente, a polícia desvendou um esquema de envio de drogas do Mato Grosso do Sul para Guarapari. As investigações começaram com a prisão de Kelton Alexandre em maio deste ano. No carro em que ele estava, a polícia encontrou 50 quilos de cocaína escondida no teto do veículo. Segundo a polícia, o entorpecente era enviado por Leandro Franca, que morreu de Covid. Um outro suspeito, identificado como Paulo Sérgio, também foi preso. Ele já havia sido detido por não pagar pensão alimentícia. Agora, ele vai responder por tráfico de drogas. A prisão aconteceu na cidade de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, por determinação da Justiça de Guarapari. Olha, gente, tá difícil dar uma relaxada, principalmente depois do trabalho. Sabe por quê? Por quê? Nem num bar pequeno, de bairro, o cidadão pode tomar uma cervejinha em paz, Bruno. Vamos comer um explicar. tira-gosto. Pois é, quem merece, né? Olha só, em Jardim América, Cariacica, clientes de um bar ficaram na mira de 3 bandidos na madrugada de hoje. Todos foram rendidos e tiveram os pertences levados. A dona do local ainda teve o carro roubado. O bar é pequeno, mas nem assim escapou da ação dos criminosos. Ele fica em Jardim América, Cariacica, e pertence a Jaqueline. Ontem seria mais uma noite normal de trabalho e que acabou se transformando em uma noite de terror para ela. Tudo começou de madrugada, por volta das 2 horas, quando ela viu 3 homens passando na rua. Quem frequenta aqui é geralmente gente daqui. Aqui, pelo menos o meu estabelecimento é gente daqui. Então eu pensei, os meninos conhecem. Só que os meninos já foram levantando. Aí eu, opa, e eu estava ali fora atendendo outro cliente, eu falei, opa, uma coisa estranha aí. Eram ladrões que renderam todas as pessoas que estavam aqui, mandando deitar no chão, como mostra a Jaqueline. Eram pelo menos 15 pessoas, inclusive 2 crianças de 4 e 5 anos, que foram ameaçadas. Porque lá fora tinha umas 15, 18 pessoas, mandaram todo mundo entrar.
Umas 15 pessoas. Tudo apertadinho. Tudo apertado. Quem não conseguiu deitar ficou aqui assim, ó. Aqui. Igual um menino loirinho que estava aqui, que também é cliente meu, também é daqui do bairro, é gente boa. Ele estava com a carteira dele aqui. O cara foi e bateu a mão nele. Tá escondendo? Quer morrer? A menina ali com o neném, gente. Ela se mexeu por causa do neném. Ô, se ligar para a polícia vai morrer, hein? Os ladrões fizeram a limpa. Levaram os celulares dos clientes, dinheiro e o carro da Jaqueline. Nesse espaço aqui, que tem menos de 18 metros quadrados, ficaram cerca de 15 pessoas. Partes deitadas aqui no chão, como você viu a dona Jaqueline mostrando, e outras em pele. Dona Jaqueline estima que o prejuízo dela foi enorme. Carro, dinheiro da noite, enfim, celulares dos clientes que estavam aqui. Mas o pior ainda não é isso. Depois de tudo acontecido, de todo o trauma que ela passou, inclusive por ter crianças aqui dentro, ela tem recebido ligações de pessoas tentando aplicar um golpe. Que golpe seria isso? Seria esse, dona Jaqueline? Golpe de me oferecerem dinheiro para poder recuperar meu carro. A primeira ligação veio de um número restrito. Me ofereceram 2.000. E eu, muito no estresse e tal, isso, aquilo, eu peguei e falei assim, cara, como é que eu vou pagar? Tudo que eu tinha me levaram. Aí, no fim das contas, eu falei assim, faz o seguinte, aí o cidadão virou para mim e falou bem assim, então você não quer seu carro de volta? Eu falei, lógico que eu quero. Você não vai pagar? Eu falei, você não tem dinheiro para pagar. Então, eu vou botar fogo no seu carro. Eu falei, então coloca, eu não posso fazer nada. Mas, apesar do trauma, ela não pensa em parar. Tem que trabalhar. Só que a gente trabalha no medo constante. Meu Deus, que história. Ainda tinha criança ali também nessa situação, né? Ô Suzy, chega mais. Vamos falar um pouquinho mais aí sobre esse assalto no bar e também sobre outras notícias da ronda policial. Minha amiga, é com você. Pois é, você vê que absurdo? Além de ter todo mundo precisar ficar deitado ali no bar, passar por violência, ameaça, crianças de 4, 5 anos também sendo ameaçada, ela ainda fica recebendo telefones de pessoas que têm todos os dados dela, por incrível que pareça. Ela disse que em uma das ligações até o número do chassi do carro eles passaram, ficam ameaçando. E o último, disse que iria, de alguma forma, lá pegar ela, porque sabia onde ela estava, sabia onde ela morava. Ela falou, claro, vocês me assaltaram, claro que vocês têm que saber onde é. Você já imaginou isso, meninos? Veja bem, ela passa por todo esse problema e ainda recebe ameaça, a vítima. Pois então, ela já denunciou o caso na polícia, já denunciou inclusive essas ligações que ela recebeu. Tem lá o telefone, parece que uma pessoa ligou de restrito, mas 2 não. Ela já foi pela segunda vez na delegacia denunciar as ameaças que estava sofrendo. Imagina só, né? Agora, nós temos também, Jorge Bruno e amigos do TN, a informação sobre aquela questão lá do triplo homicídio que aconteceu em Marechal Floriano. As informações são de que a Polícia Civil já tem imagens de monitoramento que podem ajudar a entender todo o complexo que teve ali na hora do homicídio, né, dessas 3 pessoas que foram assassinadas. E também já está em investigação aquela hipótese que nós falamos ontem, a de vingança por conta de um outro morador de rua que teria sido espancado aí por essas pessoas que foram assassinadas. É a vertente mais forte, é a suspeita mais forte para este crime que aconteceu em Marechal Floriano e que deixou muita gente aí espantada numa cidade tão pacata como essa, um triplo homicídio que mexeu com a cidade toda. Ontem, como nós já mostramos, uma das pessoas foi identificada, as outras 2 ainda não. E, por último, meu amigo, nós vamos falar agora também sobre essas questões que estão envolvendo aí toda essa criminalidade. Desculpa, eu só vou dar uma informação que eu acabei me esquecendo. Era de que o caso que a Vanessa falou agora há pouco, lá do rapaz que teria fugido da Blitz, ele foi autuado por tentativa de homicídio contra a polícia. A namorada que estava com ele, a mulher que estava com ele, foi liberada. Vocês imaginem também essa situação que está acontecendo, George Bruna. Não, sem dúvidas, né? Tá aí, então a gente estava até acompanhando imagens, um susto para o policial também nessa situação. Ô Suzy, olha só, você tem informações sobre um cabeleireiro que foi esfaqueado em Cariacica, é isso mesmo?
Isso, ele tem 51 anos de idade, trabalha num trailer na pracinha do bairro. Ontem ele teria marcado por volta de 6 horas da tarde, um encontro com uma pessoa que ele já conhecia. Essa pessoa chegou até a casa dele e ele contou para a polícia que inexplicavelmente ele não sabe o que aconteceu. Essa pessoa que teria ido até lá para ficar com ele teria começado a bater nele, a bater muito. Ele estava cheio de hematomas e, não satisfeito com isso, ainda teria esfaqueado o cabeleireiro de 51 anos de idade 2 vezes, uma no pescoço e outra no abdômen. Ele foi socorrido pelas pessoas, levado até o hospital, e a informação que nós temos é que a facada que ele levou no pescoço, ele foi socorrido pelo SAMU no local. A facada que ele levou no pescoço não teria sido grave, mas a que ele levou no abdômen sim. Ele ainda não sabe dizer qual teria sido o motivo que essa pessoa, levou essa pessoa, né, a fazer esse tipo de crime. A informação que nós tivemos ainda não confirmada pela polícia é que esse cara que fez isso seria um ex-companheiro dele, um ex-affaire, um ex-namorado. Mas a polícia já está investigando esse caso. George Bruna. Valeu, Suzy Faria. Obrigado aí pelas suas informações. 3 criminosos foram presos em flagrante ao tentarem assaltar uma oficina em Rio Bananal, noroeste do estado. O trio foi flagrado colocando os produtos roubados da oficina no porta-malas de um carro. Ao serem abordados pelos policiais, eles confessaram o crime e foram levados para a Delegacia Regional de Linhares. Com eles, os policiais encontraram baterias de carro, caixas de som e aparelhos automotivos. Olha só, gente, durante o depoimento para a polícia, eles ainda ironizaram a justiça e disseram que antes do Natal já estariam soltos. Só que a justiça determinou que os 3 continuem presos, tá? O juiz decidiu converter a prisão preventiva em prisão em flagrante. Agora sim, pessoal, o atendimento da Unidade de Saúde de Flechal 2 em Cariacica, a partir de hoje, está funcionando na Igreja Presbiteriana do bairro. Até que enfim, hein? A mudança foi necessária para que a troca da fiação da unidade seja feita, né? Os fios utilizados na construção possuem irregularidades. Vamos ver. A Suelen está fazendo o pré-natal. Hoje tinha consulta marcada com obstetra na unidade de saúde de Flechal 2 em Cariacica. Ainda não tinha visto que a unidade estava fechada e foi parar lá. Mas depois veio até a igreja onde a estrutura da unidade está montada e foi atendida. É consulta marcada aqui hoje sim, para 8 horas da manhã, que é pré-natal, né? Que eu estava fazendo de rotina. Só que exames médicos não estavam realizando, vacinas não estão realizando. Qualquer procedimento desse tipo a gente tem que ir em Nova Canaã. Sabe quem também conseguiu atendimento? A Ivonete. Ontem encontramos ela e o marido aqui em frente à igreja. Eles tinham consulta marcada, mas tiveram que voltar para casa. Hoje, finalmente foram atendidos. Consegui já marcar para ele agora 9 horas, foi em casa, busquei ele e agora vamos consultar. Então agora vai conseguir? Vai, em nome de Jesus. Já a Vanete, ela estava com o exame marcado para ontem. Veio hoje e vai ter que voltar amanhã. Graças a Deus não dou para amanhã. Amanhã você vai fazer? Amanhã eu vou colher o sangue. Graças a Deus. Os atendimentos na estrutura provisória montada nessa igreja do bairro começaram hoje. Aqui foram adaptados consultórios e salas para receber os pacientes da unidade de saúde. Entre os serviços oferecidos, apenas a vacinação e a farmácia não funcionarão aqui. Os moradores devem procurar a unidade de saúde de Nova Canaã. Enquanto os atendimentos acontecem de forma provisória na igreja aqui do bairro, a unidade de saúde e o pronto atendimento seguem fechados. E, por enquanto, por tempo indeterminado. A troca de toda a fiação da estrutura deve demorar em torno de 60 dias. Hoje pela manhã, técnicos de uma empresa de engenharia estiveram no pronto atendimento. Mas a data para o início das obras de reparo na fiação ainda não foi divulgada pela Prefeitura. A unidade de saúde e o PA foram fechados na última sexta por determinação da Polícia Civil. Os fios utilizados na construção possuem irregularidades comprovadas pelo IPEM e podem oferecer riscos aos funcionários e pacientes. A empresa que comercializava a fiação está interditada. Bem, a unidade de saúde funciona a partir de hoje, então, na Igreja Presbiteriana de Flechal 2, que fica na Rua da Liberdade. O atendimento é de 7 da manhã às 4 da tarde. Hoje o sol abriu e até as abelhas quiseram ir para a praia. Um enxame apareceu na Praia do Morro, em Guarapari. Os insetos estavam em uma planta na orla ao lado de um quiosque. O corpo de bombeiros foi acionado.
Em setembro, 2 cachorros morreram depois de serem atacados por abelhas, também na Praia do Morro. O ataque foi registrado por câmeras no quintal da casa onde os animais estavam. Quinta-feira de oportunidades para quem quer voltar ao mercado de trabalho. Cine de Vitória com 54 vagas. Ajudante de obras, balconista, garçom, confeiteiro. O site para você ver os detalhes das vagas é o trabalhavix.vitoria.es.gov.br. Já o Cine da Serra tem muita oportunidade, tá? São 233 vagas de emprego. Operador de carregadeira, frentista, auxiliar de serviços gerais, auxiliar administrativo e muito mais. Acesse maisemprego.serra.es.gov.br. O Espírito Santo já perdeu mais de 13 mil pessoas para a Covid-19. Difícil aí medir a dor de quem fica e a imensa saudade, né? É isso mesmo, gente. Para Thaís, a tristeza de perder o pai se refletiu em palavras, virou um livro. Nele, só boas lembranças, histórias de quem viveu para fazer sorrir. O melhor do vovô Bill. Vamos ver. Estamos na rua Amor Perfeito. Nome bem sugestivo para a relação entre avô e neto. Risadas que vão ficar nas lembranças de Benício. Elias, conhecido como Bill, morava em Novo México, Vila Velha. Era uma pessoa extrovertida, mas aos 57 anos perdeu a vida para a Covid-19. A filha Thaís quis eternizar as histórias do único neto com o avô e publicou o livro infantil O Melhor do Vovô Bill. A história do meu pai com meu filho é muito forte, os dois, a ligação deles sempre foram muito forte, né? E a ideia veio logo depois que eu perdi meu pai mesmo, e aí veio eu escrevendo no papel mesmo e sempre buscando ajuda, né? O pai de Thaís ficou internado 45 dias e não resistiu à Covid. Ela, como professora, pegou um caderno e começou a escrever a história do filho com o pai. Mas a dor ainda era muito recente. Guardou essas anotações. Meses depois, reencontrou o caderno. Foi quando decidiu concluir essa história. Eu finalizei o livro em agosto e agora, em novembro, foi publicado e saiu esse livro. Em homenagem ao meu pai. E Elias não foi a única perda da família. Em novembro do ano passado, ele gravou entrevista com a nossa equipe sobre a morte da cunhada e do irmão dele. O casal morreu de Covid com poucas horas de diferença. O que a gente está sentindo, a dor, eu, minhas filhas, minha família, as irmãs, é muito difícil. Pai, você perder 2 pessoas num dia só e pessoas assim muito queridas, muito alegres, muito para cima, né? Não é fácil não. Hoje, os parentes lamentam essa perda do homem, pai e, claro, o vovô do Benício. E como dizem, o avô é um pai com açúcar e ele fazia questão de adoçar esse relacionamento entre eles. E essa foto foi a última entre avô e neto. Era virada do Ano Novo. E no livro, com fatos eternizados da amizade entre os dois, está ilustrada a última frase do vovô Bill. Foi muito forte também pra gente, sabe? E depois daquilo ali ele não falou mais nada. Então, assim, eu resolvi eternizar isso daí para deixar tudo gravado mesmo, assim. E ir passando de geração em geração. Ai, que delícia de abraço, de risada, né, gente? Parabéns aí, Thaís, pela homenagem. Eternizar essas boas lembranças é o melhor remédio para curar toda essa saudade, né? Ah, com certeza. Olha, quem tiver interesse no livro pode ter acesso a ele pelo site da editora. Anota aí, editorabook.com.br, editorabook.com.br. Vamos para uma pausa rapidinho, gente. Na volta, justiceiros na prisão. 4 pessoas foram presas por espancar até a morte um suspeito de roubo. Guarda evita assalto a motorista de aplicativo. E tem ainda vagas de emprego. Não sai daí não que a gente já está voltando.
Estamos de volta. A Polícia Civil prendeu os responsáveis por uma morte cruel na Serra. A vítima, gente, foi espancada por supostamente ter cometido um furto em um comércio em Jardim Limoeiro. Os detalhes desta investigação quem traz é o repórter Luciano Rosetti. Ô Luciano, a carreira desses justiceiros aí não deu muito certo não, né? Vão ser julgados pela justiça de verdade. Pois é, Jorge, Bruno, amigo do TN, os 4 estão presos, né? E a história foi o seguinte: esse crime aconteceu no dia 20 de agosto deste ano, no bairro Jardim Limoeiro, na Serra. Um suspeito, ele se fingiu de cliente e entrou numa padaria pedindo cigarro. O dono do estabelecimento, quando foi pegar o cigarro, se distraiu um pouquinho. Nisso, o suspeito enfiou a mão dentro do caixa e puxou R$50. Só que o dono da padaria viu essa ação. Ele percebeu isso e pediu para o suspeito devolver o dinheiro. Sem graça, ele acabou devolvendo. Só que do lado de fora da padaria havia 2 pessoas que estavam observando essa ação. Quando ela terminou, eles pegaram o suspeito de furto, né, da tentativa de furto, levaram para outro canto do bairro e ele foi assassinado a pauladas, pedradas, foi espancado até a morte. 4 suspeitos foram presos. O delegado Rodrigo Sandimori, que chefiou as investigações, nos dá os detalhes agora na entrevista que ele nos concedeu. Vamos ver. A motivação do crime está relacionada a uma tentativa de furto ocorrida em uma padaria localizada no bairro Jardim Limoeiro. No dia do crime, a vítima foi até a padaria e no local solicitou um cigarro e um fósforo. Quando o atendente virou as costas para pegar o pedido, a vítima subtraiu a quantia de R$50 do caixa do estabelecimento, fato que foi flagrado pelo proprietário do estabelecimento, que questionou o motivo pelo qual a vítima teria subtraído aquela quantia do seu estabelecimento. Diante da situação de flagrante não tendo saída, a vítima devolveu os R$50 ao proprietário do estabelecimento e mesmo diante da devolução, ela foi espancada até a morte pelos traficantes locais. Os 4 foram indiciados por homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima e já são réus perante a 3ª Vara Criminal do Júri. Bom, então só reforçando aí as palavras do delegado, esses 4 criminosos foram autuados por homicídio qualificado por motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima. A vítima, né, ela não foi identificada, mas de acordo com as investigações, suspeita-se que tenha sido um morador de rua. Que pena, né? Volto com vocês. Valeu, Luciano. Obrigado aí pelas informações. Olha, a Guarda Municipal conseguiu impedir um assalto a um motorista de aplicativo em Vila Velha. Com o suspeito detido foram apreendidos uma faca, uma pistola falsa e um celular. Ele e o comparsa pediram uma corrida no terminal de Vila Velha e pouco depois anunciou o assalto. Colegas do motorista de aplicativo perceberam a ação e acionaram a central da guarda, passando a direção que o veículo tinha tomado. Viaturas fizeram um cerco e conseguiram prender o suspeito, que foi levado para a delegacia. O outro criminoso deu entrada no PA do Trevo com ferimentos na cabeça e na perna e também foi detido pela guarda. Olha só, gente, que a insegurança está em todo lugar, todos vocês, nós, né, os amigos do TN, a gente já sabe. Mas os crimes na porta das escolas têm chamado a atenção. E muito, né? Vimos há poucos dias 2 mães sendo rendidas na frente dos filhos em Vila Velha. E ontem uma professora foi roubada quando chegava para trabalhar em Vitória. Diante do risco, a orientação é a mesma, nunca reagir. A professora desce do veículo e segue em direção ao colégio. O homem de moletom escuro surge no canto esquerdo do vídeo e corre para abordar a vítima. O suspeito está armado. As imagens não mostram, mas ele rende a professora, pega a chave e foge, levando o carro. Toda a ação aconteceu em menos de 2 minutos ao lado dessa escola, que fica no bairro Maruípe, em Vitória. A professora achou até que fosse uma brincadeira de algum aluno. Ela está muito assustada com o que houve e preferiu não gravar entrevista. Devido à pandemia, a escola dividiu a entrada dos alunos. Parte entrava pelo portão lateral e outra pela principal. Mas depois do assalto, a escola colocou esse aviso. Agora, os estudantes entram somente pelo portão principal. João Luiz mora no bairro há 5 anos e relata alguns crimes que aconteceram ali. Ele já até conseguiu escapar de uma tentativa de roubo. Eu estava parado aqui e veio um motoqueiro, estava em 2, e eles vieram na minha direção, porque eu estava com a cabeça baixa com o celular,
Só que percebendo a presença deles, eu mostrei-me, né, eu sou professor de defesa pessoal, então não justifica eu ser surpreendido, né, de forma a me assustar. Então eles se assustaram com a minha reação e acabaram se evadindo da área, mas naquele dia eles queriam realmente cometer um assalto. Para prevenir qualquer surpresa, a moto dele fica assim, no cadeado. Botei um cadeado desse aqui, bem resistente, e botei corta-corrente nela para, se der o azar de um furto, né, ele ser surpreendido, parar no caminho, mas não vai dar para levar não, vai ter dificuldade. Nessa casa, que fica próxima da escola, os criminosos levaram a grelha de alumínio da garagem, que servia para escoar a água da chuva. Outro caso foi registrado em frente a uma creche no bairro da Glória, em Vila Velha. Veja que primeiro para o carro vermelho, depois o cinza. São duas mães levando as crianças para a creche. Quando elas saem dos veículos, 3 bandidos aparecem na esquina. Eles rendem uma das mulheres, que já está com a filha na calçada. Outros criminosos cercam a segunda mulher, enquanto ela retira as crianças do carro. Depois, os bandidos fogem com os veículos. Após a divulgação dos vídeos, os 2 carros foram recuperados no bairro Divino Espírito Santo, no mesmo município. Mas para que esse tipo de crime seja evitado ao máximo, os pais dos alunos e professores devem ficar atentos na hora de estacionar e descer do veículo, porque muitos desses criminosos só estão esperando uma oportunidade para agir. A violência está em qualquer lugar, em qualquer horário, mas sim, esse tipo de ladrão vai aproveitar as oportunidades criadas por um comportamento de risco. Todos nós podemos adotar, sem nenhum estresse, algumas providências para diminuir o nosso risco individual. Principalmente embarque e desembarque de passageiros tem que ser uma coisa rápida. Aqueles namorados que ficam se despedindo à beira do prédio, né, eles estão se expondo muito, porque estão distraídos e numa posição muito vulnerável. Da mesma forma, se você vai buscar ou deixar crianças, deve procurar fazer isso da maneira mais rápida possível e contribuir, inclusive, com os outros pais. E se você for abordado por um criminoso, lembre-se, para a sua segurança, não reaja. Olha, naturalmente está sempre atento, mas é claro que ninguém está falando aqui na possibilidade de reagir. E sim, a rapidez com que você embarque e desembarque seus filhos e parte, reduz muito a oportunidade para o criminoso, para a abordagem do criminoso. Mas tem que ter segurança também, né? Olha, não foram passadas informações sobre as investigações dos 2 casos mostrados, porque a assessoria da Polícia Civil condicionou passar isso só com o número dos boletins de ocorrência. Ministério Público faz operação contra o crime organizado. A operação investiga fraudes em contratos no setor de coleta e tratamento de resíduos sólidos nos municípios de Pancas e Vila Pavão. Estão sendo cumpridos 27 mandados de busca e apreensões em vários municípios capixabas. Na Grande Vitória, Cariacica e Vila Velha. As investigações são conduzidas por 4 promotores e 36 policiais militares do Núcleo de Inteligência do Ministério Público. Foram apreendidos documentos, computadores, mídias e outros equipamentos com o objetivo de apurar a prática de crimes de corrupção, peculato, formação de quadrilha, fraude à licitação e tráfico de influência. Olha, vamos falar agora do Sino da Discórdia, lá da paróquia Nossa Senhora da Conceição. Está ecoando ainda essa polêmica. Está bastante lá em Guarapari, né? Porque hoje vai ter protesto, hoje à tarde. 5h30. Mas para o pessoal ficar ligado, né? O que aconteceu? Um morador lá de Guarapari procurou a prefeitura por conta do som do sino, né? Que bate às 6, às 9, ao meio-dia, às 3 e às 6 também. Então procurou a prefeitura não deu resposta, esse morador foi e acionou o Ministério Público. É isso mesmo. O que acontece? O Ministério Público pediu respostas para a prefeitura. Por quê? Porque de acordo com o advogado também que a gente ouviu ontem, depende também da legislação. Qual vai ser a legislação que vai ser usada nisso? A legislação em relação à autoridade religiosa, né? Que aí na verdade não tem uma legislação, é por conta da história, ou a legislação que está na prefeitura. Então, está dando uma polêmica isso daí, várias pessoas estão a favor, né, e vão fazer esse protesto agora à tarde, inclusive também pessoas de outras religiões,
mas também tem muita gente contra, né, Bruno? É isso mesmo. E vale ressaltar que esse morador, ele não pediu o fim ou a retirada do sino, né? O que ele questionou foi a questão da altura, dos decibéis das batidas, né? Inclusive, a Prefeitura de Guarapari informou que o mesmo morador que fez essa denúncia ao Ministério Público, ele também já havia registrado aí um pedido no Disque Silêncio de Guarapari, para que isso pudesse ser visto, né, pudesse ser verificado. E a Prefeitura informou também que vale ressaltar que, de acordo com a lei do município, com a lei municipal, não há impedimento para o funcionamento do sino, uma vez que trata-se de manifestação religiosa. Pois é, então fica assim, é uma lei municipal, uma lei estadual, uma lei federal, então precisa de ter um esclarecimento jurídico em relação a esse caso também. Isso aí, né? Nada pode sobrepor os direitos, né, de cada um, dos moradores que também pagam impostos ali, né? Sim, com certeza. Então está anunciado aí um protesto para hoje às 5h30. Liguei mais cedo também de novo lá para a paróquia para tentar falar com o padre Diego, mas ele só vai falar pessoalmente lá na hora também da manifestação. Então vamos aguardar. É isso aí. Vamos para a previsão do tempo, gente? Hoje já fez um sol, o dia amanheceu lindo demais, bonito, né? E olha só, olha aí, Guriri, sua praia, como é que tá linda demais. Ó, nessa quinta-feira, gente, o tempo vai ficar mais estável. De acordo com o Incapé, agora à tarde não deve chover nas regiões Nordeste e também nem na Grande Vitória. Nas outras regiões, o sol aparece entre nuvens e também não vai chover. As temperaturas sobem um pouco mais em todas as regiões capixabas. No sul, temperatura mínima de 19 graus e máxima de 36 nas partes mais altas. A gente lembra que para amanhã está prevista aí, né, a chegada de uma frente fria que deve trazer chuva e diminuir as temperaturas. A gente que lute para lidar aí com essa oscilação de temperatura, Nosso né, de corpo tempo. que agradece, Pois né? é. Vamos à vinheta do emprego, gente? Rodou a vinheta, tem emprego, né? A Agência do Trabalhador de Cariacica tem vagas para representante de atendimento, ajudante de motorista, atendente de portaria, recepcionista e costureira. O site para ver as vagas é o cariacica.es.gov.br. E no Cine de Vila Velha há 208 oportunidades. São vagas para mecânico de automóveis, soldador, pintor industrial, bombeiro hidráulico e muito mais. Quinta-feira, 18 de novembro, veja os destaques do jornal A Tribuna. 10 concursos para ganhar até 20 mil sem ter ensino superior. Na foto principal, Fla ganha moral para Libertadores. Muda prazo para idoso receber reforço contra a Covid. 17.388 servidores vão receber 13º em parcela única até o dia 29. Vacina contra Alzheimer vai ser testada em humanos. Felicidade é maior entre 30 e 34 anos, diz estudo. E veja ainda na edição de hoje, em AT2, é Pocar pra valer. Cupom para concorrer a bicicletas e ingressos de parque aquático. E no caderno sobre rodas, Hilux 2022 fica mais equipada. Olha, agora a gente vai falar de dinheiro. Todo mundo sabe que a pandemia trouxe perda de emprego para muita gente. E aí ficou difícil quitar as dívidas. Isso mesmo. Nossa equipe foi hoje para as ruas para comprovar que muita gente tem errado a mão na hora de comprar. Mas será que é possível não cair nas ciladas e ainda sobrar dinheiro? Vamos ver. Quem nunca se rendeu a um olhar que era bem maior que o bolso? É uma joia. É roupa, negócio de roupa e sapato. Roupa de cama, adoro comprar. Mesmo quando o dinheiro tá curto? Mesmo quando tá curto. E elas não estão sozinhas, viu? No Espírito Santo, 750 mil pessoas não conseguem mais pagar as próprias dívidas. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio vai ainda além. De cada 100 brasileiros, pelo menos 71 estão com a corda no pescoço. Perderam o controle das próprias finanças.
E quando o dinheiro não para mais nas mãos, sempre escapa, vem o transtorno que envolve todo mundo. O marido tem que entrar na financeira para poder ajudar, para pagar, né? As vitrines atrativas vão estar sempre lá e as ofertas de crédito fácil também. Mas como não cair nas ciladas? Fomos ao Bandes conversar com o diretor, que lida com finanças todo dia. Não se endividar, para ele, sempre vai combinar com se planejar. Passe a analisar com mais cuidado os gastos que você for adquirir, especialmente aqueles gastos de longo prazo, que tendem a comprometer o seu faturamento. Um carro, por exemplo, até mesmo os financiamentos imobiliários, é importante conhecer que os juros eles vão aumentando com o tempo, é importante você analisar se a sua condição financeira de hoje vai ser a mesma de daqui a um longo prazo, para saber e compreender se aquela prestação futura cabe no seu orçamento de hoje ou no orçamento que você espera ter daqui a um tempo. Organização do dinheiro é coisa que virou rotina na vida financeira da Rose e do Arley. É que eu faço uma planilha em casa o que eu tenho de receita e o que eu tenho que dever. Aí tem as dívidas fixas e tem as dívidas aquelas que a gente pode até gastar, no caso. Aí eu coloco uma meta para mim. Esse mês eu tenho dívida só até R$400. Aí eu fico só com aquilo. Aí o que sobra, às vezes a gente pega e até investe. É fazer conta do mais e do menos, é só isso. Dá para comprar, dá para parcelar, dá para pagar, faz. Você viu que vai extrapolar? Não compra, segura a ansiedade. Aí dá certo. Dá certo. Conselho é bom, agora colocar na prática. Aí é que é difícil, mas ela falou tudo, ela tá certa, certíssima. Ela tá certa, mas tem um trabalho, difícil. Né? Difícil. A tentação, né? Muita promoção. Olha, já informações sobre a dose de reforço contra a Covid para maiores de 18 anos. A gente já volta, não sai daí não. Agora, 12h58, a gente vai passar uma informação que chegou agora há pouco aqui pra gente, tá? O Corpo de Bombeiros divulgou que as equipes estão se deslocando para um resgate de uma criança que teria caído dentro de um bueiro nas proximidades da UFES, ali em Goiabeiras, né? Então, as equipes estão indo para lá nesse momento para averiguar essa ocorrência e a gente, claro, vai continuar acompanhando. A gente sabe que tem muito furto ali de boca, né, de tampa de bueiro, então realmente pode ter acontecido. Mais informações, né, se aconteceu mesmo no TN2 mais tarde. Olha, vamos falar de vacinação? Agora. Quem tem mais de 18 anos vai receber a dose de reforço a partir de amanhã aqui no Espírito Santo. Pois é, mas só vai poder ser imunizado quem recebeu a segunda dose há mais de 5 meses. A dose de reforço para o público acima de 18 anos começa a ser aplicada a partir desta sexta-feira em todo o estado. Sexta-feira, as unidades de saúde, os municípios, já estão preparados para poder receber as pessoas e fazer ali as doses necessárias. A decisão do Ministério da Saúde em ampliar essa dose foi considerada acertada pelo governo do estado. Nós precisamos reconhecer que foi acertada a decisão do Ministério da Saúde de iniciar a vacinação do reforço da população idosa. No entanto, o esquema de dose de reforço com 6 meses e depois com 5 meses, ele se demonstra inadequado para poder responder ao estímulo necessário no sistema imune dos idosos. Dessa maneira, uma dose de reforço representa para essa população uma possibilidade de melhorar o desempenho desses imunizantes para o resultado do controle da internação de pacientes graves e também dos óbitos. Além disso, o tempo para tomar a dose de reforço no público que tem mais de 60 anos diminuiu. Agora é 90 dias após a D2. Essa redução é baseada nos indicadores de internação e também óbitos por Covid-19 aqui no estado. Em média, os óbitos que ocorrem na população idosa vacinada com 2 doses acontecem em 90 dias a aplicação da segunda dose. Dessa maneira, antecipando o reforço para 90 dias, nós poderemos ter um resultado de vida real, aonde esse comportamento pode ser reduzido ainda mais. Outra mudança que chamou a atenção de todos foi a segunda dose e o reforço da Janssen. Aqui no Espírito Santo ainda não há previsão de quando essa aplicação começa. O Espírito Santo recebe cerca de 2% da vacina distribuída para o Brasil.
Então, aguardamos aí a definição do Ministério da quantidade de doses a serem encaminhadas. Já que a gente está falando de vacina, um dado preocupante. Aqui no Espírito Santo, cerca de 150 mil pessoas não tomaram nenhuma dose, nem a primeira, nem a segunda, muito menos dose de reforço. Só que isso pode mudar. A partir desse sábado, dia 20 de novembro, acontece o dia D de vacinação para combater a Covid-19. Sábado, por recomendação do Ministério, teremos um Dia Nacional de vacinação contra a Covid, então as pessoas já ficam alertadas, os municípios já se preparam para fazer essa atividade. As vacinas salvam, são seguras, são eficazes e estão disponíveis para todo o povo capixaba. Isso aí, bora vacinar, né, Bora. meu povo? Não vamos ficar sem vacina, não. 1h02, hora de encerrar o TN1 de hoje, mandando um beijo para a família Florencio. Poliana mandou mensagem aqui, pedindo um abraço e um beijo aí para a família Florencio. Tá dado, beijo para todo mundo. Beijo, gente. E a gente fica por aqui, né? Agradecendo sempre a participação de você. A gente mandou o beijo e esqueceu de dar tchau, A gente esqueceu de dar tchau. Já botaram a vinheta. Tchau, gente. Tchau. Tchau.